Fala, meus amigos, hoje nós vamos aprender a como investir na moeda mais antiga do mundo. Hoje eu vou falar sobre o ETF Gold 11, que replica o desempenho do ouro. Vem comigo aprender tudo sobre esse ETF. E eu já vou começar deixando as informações básicas aqui do ETF. Só um parênteses, o site da XP é muito ruim, você mal consegue encontrar as informações que você quer lá. Então eu busquei informações em outros sites da internet também. Mas vamos lá, aqui a XP já nos informa a visão geral. E a data de início do ETF foi em 2020, a taxa de administração é 0,30% e a liquidação é D+2, como todo ETF de renda variável. Tem alguns poréns, esse ETF ele investe em outro ETF e esse outro ETF tem ouro físico em cofres, eu já vou falar mais sobre isso. Mas esse outro ETF é o IAU e ele tem uma taxa de administração de 0,25%. Então, somando as duas, dá 0,55% de taxa de administração. O patrimônio líquido do fundo é de 1 bilhão, é mais de 1 bilhão na verdade. E ele replica o preço do ouro e sofre a oscilação do dólar também. Para ficar mais claro, para vocês verem a composição da carteira, tá aqui ó, o fundo tem IAU, que é o ETF lá nos Estados Unidos, é a maior parte da carteira, e 1%, menos de 1% está no XP Cash, que é o fundo de liquidez que a XP usa. E uma informação muito importante que eu achei bem relevante trazer para o vídeo. Ela nos diz quanto ouro o ETF lá nos Estados Unidos tem guardado em cofres, em onças. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos o ouro não é medido em quilo, é em onças. E aqui está em onças. Onça em custódia, está escrito aqui. Ele tem 14 milhões de onças de ouro em custódia. É muito ouro guardado nos bancos na Suíça. Então você tem garantia de que o preço que você está pagando está atrelado ao ouro sim. Só que tem que lembrar que não adianta você querer trocar esse ETF, esse papel que você comprou, por ouro físico, porque não tem como fazer essa troca. Você está comprando um ETF e é isso. Você pode vender esse ETF e comprar ouro depois, alguma coisa do tipo, mas não tem como você ter acesso a esse ouro. O ouro é apenas a garantia e o ETF fica comprando e vendendo um pouquinho desse ouro conforme a gente compra e vende cotas desse ETF. E algo muito importante que você também precisa saber, esse ouro é auditado frequentemente para garantir que realmente o ETF tem esse ouro em custódia. Agora vamos falar um pouco mais sobre o ouro, porque assim, você tem que entender para que o ouro serve. O ouro ele serve como proteção, como reserva de valor. Ele não gera dinheiro, ele não gera lucro, então ele não consegue ganhar valor, porque ele é um metal, é uma commodity, que não tem muito bem como precificá-lo. O jeito que a gente usa de precificá-lo é o medo. Por exemplo, quando tem guerras, quando tem crises, o ouro dispara por conta do medo. E quando volta ao normal, o ouro dá uma leve queda. Mas ao longo dos anos, o ouro preserva valor, desde antigamente até hoje em dia. Você com ouro, antigamente você conseguia comprar comida, comprar uma casa. Hoje em dia você também consegue comprar as mesmas coisas com ouro, todo mundo aceita. Então ele consegue preservar valor ao longo dos anos. Mas é prevenção, não é como se ele fosse render mais que ações. Na teoria, as ações deveriam render muito mais que o ouro. Se você pegar grandes históricos de 100 anos, as ações realmente ganham do ouro, mas se você pegar períodos mais curtos, o ouro pode até ganhar, pode levar vantagem em algumas janelas. Mas no longo prazo, e quando eu falo longo prazo é bem longo mesmo, não tem como o ouro render mais do que as ações. Então quando você coloca ouro na sua carteira, você está pensando em um hedge, em uma proteção. E eu acho legal ter ouro pensando em proteção dentro da sua carteira. Porque em momentos de crise, em momentos de queda, o ouro se valoriza, você consegue rebalancear vendendo um pouco de ouro e alocar esse dinheiro nas classes que caíram. Então eu acho bem legal ter ouro por conta dessa estratégia. Essa estratégia que eu falei é muito similar com a renda fixa. Também dá para fazer isso com a renda fixa. Mas eu gosto de ter o ouro além da renda fixa porque é mais um jeito de diversificar o patrimônio. E desde o lançamento do ETF, eu estou consultando aqui no computador, ele já rendeu 119%, então rendeu muito bem. Faz 5 anos que lançou, então tem 5 anos aí e ele já rendeu 119%. Ele rendeu mais se você olhar no preço máximo que ele chegou, ele rendeu 172% no preço máximo, mas ele já caiu do preço máximo. Então, do preço máximo até hoje, ele já está com uma queda de 19% até hoje, mas até a mínima foi de 25%. Então ele já caiu um pouco da máxima que a gente teve ali no pico da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Então perceba, sempre tem uma relação com guerras, com conflitos ou com medo.
e é assim que o ouro continua ganhando valor. Sempre que tem medo, ele sobe um pouco, ele sobe bastante e cai só um pouquinho, ele nunca volta ao que era antes. Então o ouro preserva valor dessa forma. E por isso que eu até acho legal ter um pouco de ouro na sua carteira. Agora a pergunta que todo mundo quer a resposta. Tá barato? Vale a pena comprar? Ele vai subir mais? E assim, por curto prazo, não tem como saber. Ninguém sabe o que vai acontecer com o preço do ouro no curto prazo. Mas para o longo prazo, o ouro preserva valor. Então você tem que ter isso em mente na hora de fazer o investimento. Ele vai conseguir preservar valor se você levá-lo para o longo prazo. Então assim, não importa muito o preço que você pagar, ele vai preservar valor. Você vai conseguir ter algum valor preservado com o ouro. Ainda mais em períodos grandes, 10, 20, 30 anos. O ouro vai preservar valor e vai te garantir essa preservação de valor. O que não vale a pena é ficar tentando tradear ouro, comprar barato para vender caro, vender em períodos curtos, porque é muito mais difícil fazer isso com ouro do que uma ação. E olha que com ações já é difícil, porque você tem diversos números para olhar em ações e para fazer essa análise se vale a pena comprar ou não. Já o ouro são muitos dados macro, é muita coisa que você não tem controle. Por exemplo, ninguém sabia que iria acontecer a guerra com o Irã e aconteceu. Então é muito dado macro para se analisar e você provavelmente vai errar se tentar prever o que vai acontecer com o ouro no curto prazo. Quando você for investir no ouro, é investir para o longo prazo. Compre hoje e segure por 10, 20, 30 anos. E aí ele vai cumprir o seu papel, que é de preservar valor dentro do seu patrimônio. É assim que eu invisto em ouro. Essa é a mentalidade que eu uso toda vez que eu vou comprar ouro. Eu espero ter feito você entender tanto a mentalidade quanto o ETF Gold 11. Se eu conseguir fazer você entender, deixa o like, se inscreva no canal. E esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. E comenta para mim qual é a sua opinião hoje. Você acha que vale a pena investir em ouro hoje ou não? Obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo. Até lá!